Fala, moçada, tudo bem? O vice-presidente do Fortaleza, Geraldo Luciano, deu uma entrevista aqui para o Glória e Tradição, em cadeia também com o Razão Tricolor e o Bora Leão, falando sobre o processo de transformação do Fortaleza numa SAF. Tá? E eu vou trazer aqui uma espécie de resumo de tudo o que de mais importante foi dito nessa live dessa noite de quinta-feira, tá? Vou soltar a vinheta e já vou começar a contar para vocês todos os detalhes que o Geraldo Luciano falou aqui para a gente no GT. Bom, acho que primeiro a gente tem que entender o que foi colocado sobre o contexto, né? Pelo que o Geraldo disse, houve uma percepção, né, uma análise, assim, digamos, de contexto do que tem acontecido no mundo do futebol e, em especial, no futebol brasileiro. Né? Ele observou que, junto com a diretoria, que está havendo aí um movimento, em certa medida, irreversível no futebol, e aí o Fortaleza pode até definir o momento, se vai demorar, se não vai demorar, mas é algo que, na avaliação dele, não tem muito como fugir. Né? Os clubes estão, de fato, se transformando em SAF. Essa tem sido uma alternativa. Por mais que as alternativas que a gente tenha visto até agora seja de compras totais de clubes, sobretudo de clubes muito endividados, né? Mas esse é um movimento que vai aos poucos tomando de conta. O Geraldo disse que todos os clubes brasileiros hoje, minimamente, estudam a questão da SAF. Tá? Mesmo os mais quebrados, aos mais estruturados, esse é um processo que está ditando o rumo do futebol brasileiro. Bom, uma coisa importante, tá, que ele colocou e que aí vai um pouco de encontro ao que vinha sendo dito na imprensa ultimamente, né? Segundo o que o Geraldo disse aqui para a gente, o Fortaleza não tem nenhuma pressa para tomar essa decisão. Tá? O Fortaleza não tem pressa para se decidir com relação à SAF. Então, aquela história de fazer a toque de caixa, 2023 está correndo, os outros clubes estão aqui, a gente tem que correr atrás e tal. Não. Esse processo não vai ser feito, não vai se dar dessa forma no Fortaleza. O Fortaleza vai ter muita cautela, vai estudar bastante para tomar a melhor decisão. E o mais importante, é uma decisão que não será, até porque não pode, né, ser tomada por poucas mãos. Né? Então, o clube vai começar a organizar processos de participação dos seus sócios. Tá? Em certa medida, o Geraldo vir a uma live com 3 canais de torcida já é uma forma de abrir esse debate para o torcedor e fazer com que a torcida se engaje nessas discussões também. Então, o clube deve fazer plenárias, tá? Várias plenárias amplas com o torcedor, para que a gente possa tirar nossas dúvidas, colocar os nossos receios, né, e que a decisão de fato seja coletiva. Tá? O que é importante destacar aqui agora? Segundo o Geraldo, nunca foi pensado, em nenhum momento, tá, na venda total do clube. Nunca. De nenhuma forma. Tá? O que se pensa para hoje? Criar uma SAF, né, transformar o clube estatutariamente numa SAF, e quem sabe abrir quem sabe, tá, para uma venda minoritária. O Geraldo até contou que vários telefonemas são recebidos com propostas de compra total do clube, mas esses telefonemas são simplesmente recusados de cara. Fortaleza não tem interesse em vender a sua totalidade. Tá? E o mais importante, o mais importante não, e outro ponto também importante, em nenhum momento, tá, foi sequer cogitado que entrasse qualquer tipo de imóvel do clube. Tá? Então, nem está cogitado vender a totalidade do clube, nem está cogitado vender imóveis e a estrutura física do clube, e, em terceiro lugar, o controle do clube. Tá? Então,
Não é que não vai vender tudo. Não vai vender nem a maioria. Que a maioria daria o controle, né, político por parte desses investidores que viessem a pagar. Tá? Então, esses são alguns pontos para começar destacando. Houve uma polêmica com relação àquele valor de 50 milhões que foi divulgado na entrevista para o Breno Rebouças. Tá? E o Geraldo ele esclarece, não é que a SAF vai custar 50 milhões por tantos por cento do Fortaleza, não é isso. 50 milhões foi um valor mínimo, tá? Um valor mínimo estipulado pela direção do clube, de que seria importante ter esse dinheiro para cumprir com um planejamento estratégico que vem sendo pensado. Tá? Então não tem nenhuma relação com o valor de mercado do clube, o tal do valuation, tá? Não é uma avaliação de mercado, não é nada. É um dinheiro que o Fortaleza precisa arrecadar para garantir o cumprimento do seu planejamento estratégico. Tá? Inclusive, ele disse que o valor, né, esse valor de mercado, ele é muito complexo de ser atribuído e varia muito com a capacidade do clube de gerar receitas. Segundo o que o Geraldo nos disse aqui, o mercado ele está dando ali mais ou menos em média o triplo do valor das receitas geradas por um clube em um ano. Então vamos supor que o Fortaleza consiga em 2023 gerar 300 milhões de reais de receita. Poderíamos estimar que o valor de mercado do Fortaleza seria 900 mil reais. Tá? Essa seria mais ou menos a proporção. Bom, algumas dúvidas foram tiradas com relação a isso, né? O que eu estou querendo dizer com essa história de que o valor das receitas implica no valor de mercado que vai ser atribuído ao clube? O grande valor do clube, tá? A grande cifra do clube, aquele chamariz do clube no mercado, é a capacidade da geração de receitas. Tá? Como é que você estipula a capacidade de geração de receitas? É pelo potencial do torcedor, tá? Mas é pelo que o clube tem de agenda esportiva, certo? Por quê? Porque essa agenda esportiva vai ditar o valor das receitas a serem recebidas naquele ano. Então, jogar uma Série A aumenta a potência, jogar uma competição internacional aumenta a potência, chegar em finais de campeonatos regionais aumenta a potência, e bem na Copa do Brasil, porque isso envolve direitos de TV, premiação, então vai aumentando esse valor, né, esse potencial do clube. Então, a maioria do mercado só quer comprar o clube se for todo, tá? Mas existe uma possibilidade de uma venda minoritária. Tá? E aí, sobre essa venda minoritária, que é, pelo que deu para entender, a preferência, digamos assim, da direção, tem algumas questões aí que são importantes, tá? Pelo que deu para perceber, há uma preferência para criar, quando essas ações forem abertas, uma espécie de fundo de investimento, né, em que você não necessariamente vai ter um, dois ou três grandes investidores, mas que você possa abrir as ações do clube, né, para o capital aberto mesmo, para que pessoas possam investir, inclusive a torcida. Se quiser juntar um grupo de torcedores e comprar ações do clube, isso seria possível. Tá? De onde, né? De onde esses investidores tirariam resultados dos seus investimentos? Bom, existem duas formas dos investidores tirarem, né, digamos assim, vantagem desse investimento que foi feito. Um é a divisão dos dividendos, né, digamos assim, o que o clube fizesse de superávit, um percentual disso poderia ser dividido. Esse é um modelo, tá? E tem um outro modelo que eu percebi que é o modelo preferencial. Ficou um pouco isso nas entrelinhas, tá? Não foi dito, ficou nas entrelinhas, que é o quê? É o valor da ação. Eu sou um grupo investidor, eu compro 10% das ações do Fortaleza hoje, valendo X, certo? Fortaleza é um clube que vai continuar crescendo, vai disputar competições melhores, vai ganhar títulos expressivos,
vai ter elencos melhores e esse valor, o valor dessas ações no futuro vai valer 3x. Eu vendo essas ações e tenho os meus lucros. Tá? Essa é uma outra possibilidade, mas aí muito a ver. Tá? Um detalhe importante é uma questão política. O sócio torcedor do Fortaleza vai continuar escolhendo. Tá? Ele não vai mais escolher o presidente do clube, porque aí o presidente seria escolhido pelo conselho, né? O presidente seria uma espécie de CEO, digamos assim, né? Não tão preso à questão estatutária, mas seria escolhido pelos conselheiros do clube. E esses conselheiros seriam escolhidos pelos sócios torcedores. Então, na prática, as principais decisões do clube seriam tomadas ainda pela torcida, ainda pelos sócios torcedores. Teve até um exemplo lá de que, a depender do modelo que fosse futuramente escolhido, a depender do percentual de ações que esse investidor comprasse, ele poderia ter proporcionalmente um percentual de cadeiras no conselho. Então, se o investidor compra 10%, ele teria 10% das cadeiras do conselho, que ainda assim representaria uma minoria. Então, controle total do Fortaleza pelo Fortaleza, tá? Bom, quais seriam as grandes frentes de investimento do Fortaleza com essa grana? Vamos supor que pingasse aqui 100 milhões de reais. O que é que o Fortaleza ia fazer? O Geraldo disse que a grande maioria desse dinheiro é para o futebol profissional. É a captação de recursos para o futebol profissional. Ele chegou a citar cerca de 65%, por exemplo. Então você usaria isso para formar o time principal, que é o grande chamariz, que é o que puxa dinheiro, que é o que puxa torcedor, né? Que é o dinheiro que pode fazer mais dinheiro. Então, mais da metade desse percentual, cerca de 65%, iria para o futebol profissional. O outro aspecto seria o investimento em infraestrutura. Tá? Centro de excelência, principalmente, né, que é a base do futebol profissional, mas também os investimentos nas categorias de base. Investir nas categorias de base é uma forma de fazer com que o clube produza grandes jogadores e possa vender também grandes jogadores, aumentando suas receitas e, consequentemente, aumentando o valor de mercado do clube. É um grande ciclo aí importante. E, por fim, seria melhorar a governança. E aí, melhorar a governança seria melhoria dos sistemas do clube, tá? Investimento nos sistemas do clube, nos departamentos do clube serem mais automatizados, mais inteligentes, os processos do clube também serem mais profissionais, mais eficientes, mais inteligentes, e as pessoas do clube. Tá? Senti muito uma ênfase nisso, em investir na contratação dos melhores profissionais possíveis, com as melhores remunerações possíveis, que todos os diretores e dirigentes possam ser muito bem remunerados. O Fortaleza passaria a ser um ente do mercado. E aí, como qualquer e toda grande empresa, haveria uma disputa também pelos melhores recursos humanos. Tá? Então, é uma forma de... Se vai aproximar o clube desse capital, precisa aproximar com mais inteligência e com mais eficiência. Sei que eu estou repetitivo nessa parte, mas é porque é algo para se dar muita ênfase. Né? Então, setores ainda no Fortaleza que já vem se profissionalizando muito nos últimos anos, ainda existem alguns segmentos do Fortaleza que são, em certa medida, ainda um pouco amadores ou ainda não contam com aquele investimento devido. Por exemplo aqui, tecnologia. Fortaleza precisa investir mais na produção e no incremento, né, no uso de tecnologias para melhorar os fluxos do clube. Tá? Isso foi o que deu para pegar nessa primeira entrevista, ainda muito incipiente. Né? As coisas pareciam muito aceleradas, mas na verdade não estão. Fortaleza é muito cauteloso com relação a isso. Nós não estamos com o Pires na mão, tá? Então isso nos dá a possibilidade de pensar melhor, de escolher melhor o que nós queremos para o nosso futuro, tá? Deixa aí nos seus comentários o que é que você achou até aqui dessa conversa sobre a SAF, quais são os seus receios, o que você vê como vantagem. É um processo que parece meio inevitável, mas a gente está aqui para melhorar o debate, tá? O que a gente quer é que o debate seja feito com muita qualidade
Esse é um perfil nosso aqui do Glória e Tradição. Deixa o like se você gostou do vídeo e se inscreva no GT, caso ainda não seja inscrito. Todo dia de manhã tem vídeo e toda noite tem live, ok? Tamo junto, saudações tricolores e um forte abraço.